Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Vamos começar falando de roubo, né? Vamos. Como que se rouba 1 bilhão do Banco Central? Como é que começou isso, né? Assim, em termos dessa fofoca se espalhar, né? Da notícia, né? Como é que foi o desdobramento? Um amigo meu que é muito bem informado me mandou 2 dias atrás, isso. 2 dias atrás, ou foi ontem. Foi muito rápido, né? Ó, sumiu 1 bilhão lá do Banco Central. Falei, pô, como é que é isso, né? Ah, não, tem uma empresa de serviço chamada CIM, que ela faz serviços e tal, e sumiu dinheiro de lá de um banco XYZ. Beleza, era a primeira notícia. Aí demorou. Saiu a segunda notícia explicando melhor. Então, os bancos grandes, eles têm uma conexão diretamente com o Pix, com o Banco Central. Os bancos pequenos, as fintechs, elas usam a API dessa CIM. Então, elas usam essa interconexão, esse serviço aí de Bank as a Service, o serviço dessa empresa de tecnologia terceirizada. E faz o Pix lá dentro, beleza. Então, descobrimos que era essa empresa e que era assim que funcionava. Depois se descobriu que esse dinheiro sumiu porque alguém teve acesso a uma senha de dentro da empresa e pegou os protocolos dos bancos e, de alguma maneira, quem teve acesso a essa senha fez as transferências. E estava fazendo há muito tempo, esse é que é o negócio. E agora cedo, um cara foi preso. Só que antes disso, tá aquela discussão do pessoal do Bitcoin, que era muito... fazia muita piada do Bitcoin, que toda hora tinha hacker em corretoras de Bitcoin. A gente falava que era no Bitcoin, mas os maximalistas diziam que não, era na corretora, que o Bitcoin não dá para hackear e tudo mais. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu foi uma corretora de Bitcoin que denunciou e avisou o Banco Central que estava havendo roubo. Por quê? Porque o hacker foi bater na porta da corretora para tentar fazer uma transferência, comprar R$1 bilhão em Bitcoin e Ethereum. E aí a auditoria da corretora de Bitcoin avisou o Banco Central. Senão, A origem, né? nem o banco estava sabendo, nem a empresa de tecnologia, ninguém. Olha o esculacho que é o Brasil. O Banco Central não estava sabendo, estava sendo roubado. E a gente achava que era uma coisa de tipo, foi a Coreia do Norte, foi a Rússia, foi não sei quem. Foi o funcionário da empresa que vendeu por R$15 mil a senha pro hacker. E esse cara que foi preso? Tá preso. O cara que preso vendeu a agora senha. cedo, o cara que vendeu a senha, o funcionário. Eu achei que ia ter um desdobramento. Pô, porra, o cara é burro ainda, hein? Acho que vão pegar, né? Não sei se vão pegar o cara. Mas de qualquer maneira, já tem um registro. Agora, não se sabe se foi 500 milhões ou 3 bilhões. Pra você ter uma ideia, o nível de ignorância que tá até o momento. Né? Para um cara querer converter 1 bilhão de patrimônio, né, de dinheiro, o cara tem 1 bilhão líquido no Bitcoin. Esse cara, ele tem, sei lá, pô, ele tem que ter alguma justificativa muito forte, porque senão nenhuma corretora vai aceitar. Ó, a gente tava conversando agora sobre carregar dinheiro vivo. Não lembro nem porque que veio, né? Antes de começar o programa aqui. E eu trabalhei em private bank, suíço, tudo, muitos anos, e falei pro Júnior que $1 milhão cabe numa Chamex, naquela pacotinho de papel Chamex. Agora, imagina 1.000 desses. Isso é 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão é 1.000 vezes 1 milhão. Então dá mais, acho que mais que uma sala dessa aqui. A sala aqui é grande, viu, galera? Dá mais que uma sala dessa aqui só de dinheiro. Então, não é uma coisa que passa despercebido, né? Sim. Que você faz. O único caso parecido que teve foi que o pessoal conseguiu roubar dinheiro do Fed. Tipo uns 15 anos atrás. 2008. Eu não sei exatamente quando foi. Mas foi nas Filipinas. E isso aconteceu porque era um feriado lá nas Filipinas. Aí no fechamento alguém conseguiu pegar umas senhas, fazer uma transferência. Então a única vez que tinha acontecido um roubo dessa magnitude foi
20 anos atrás nas Filipinas. Nunca tinha acontecido, quer dizer, o Brasil está cada vez mais esculachado e sendo humilhado, né? Então, a gente que dava risada das corretoras de Bitcoin e de cripto, imagina o nosso dinheiro está bem guardado aí, né? Teve uma corretora, que eu acho que foi uma das primeiras corretoras aqui do Brasil, de Bitcoin, que os sócios eram 2 irmãos, e um irmão tá processando o outro. Que um irmão chegou lá e pegou todos os Bitcoins de todos os clientes, de todas as contas, e sacou pra carteira privada. E esse negócio tá rolando, tem 5 anos aí que o processo tá rolando. Corretora quebrou. A corretora quebrou, todo mundo perdeu dinheiro e tal. E o irmão que tá processando mora em BH. Mora em BH, que era de lá, a corretora. E o outro sumiu. E ninguém consegue pegar esse dinheiro mais. Eu falei pra você que um golpe que o pessoal dava lá na bolsa de mercadorias de Chicago, né? Era uma coisa interessante na década de 80, 90. O operador de pregão, ele sempre foi doidão, né? Assim, era um cara da adrenalina, né? Porque o cara do pregão, aliás, faz 20 anos, essa semana fez 20 anos que o pregão se encerrou, né? Então, os operadores do pregão têm muita testosterona, é tipo um truco, assim, uma coisa muito agressiva, né? Então tinha alguns que estavam meio mal, assim, de dívidas e tal. Aí dava fechamento do pregão de quinta-feira, o cara comprava um lote gigante. Um lote de tipo de 100 milhões de dólares de posição, assim, de risco, entendeu? E o cara ia embora depois do fechamento, pegava um avião e ia pra Bahamas. Aí ficava esperando abrir a bolsa, entendeu? Pro lado que abria, ou ele tava rico, ou ele tinha quebrado a corretora e tal, ou ele já tava nas Bahamas, mesmo não ia voltar, né? Tipo uma coisa assim. É normal, né? O cara fazer essas posições de risco com o dinheiro dos outros. Que é mais ou menos o que alguns bancos acabam fazendo, né? O mundão era muito grande, né? O mundo tá ficando pequeno, mas tem uma música de uma banda chamada America, né? Que diz que... É até da abertura do Breaking Bad, né? Sobre o deserto, no deserto, um cavalo, um deserto. De qualquer maneira, ele fala assim, você sempre pode mudar o seu nome, né? Sempre tem uma chance de você mudar seu nome. Isso era o mundo 50, 60 anos atrás, né? Você mudava pra outra cidade, né? Mudava de nome por um bigode, nunca mais ninguém ia descobrir você. Hoje em dia não tem jeito, né, cara? Hoje em dia não tem jeito. Tem uma empresa do cara que foi sócio do Elon Musk, chamado Peter Thiel. Sei. Que é um cara que meio que manda no mundo, aí tá nos... Conheço. O Peter Thiel essa empresa se chama Palantir, né? E ela tem um contrato com o governo americano, ela tá fazendo um cadastro de todas as pessoas do mundo. Ela trabalha com metadados, né? Então todo mundo vai estar cadastrado lá no software do Palantir, então ninguém mais vai passar despercebido. E o primeiro a ser cadastrado foi o próprio americano, que o Elon Musk chegou lá e deu todos os dados de graça. Com certeza, com certeza. Então, assim, hoje tudo já é gravado, né? Uhum. Uns 10 ou 15 anos atrás, eu cheguei numa conclusão que tudo que eu fizesse na minha vida, eu ia fazer como se todo mundo estivesse vendo. Porque, de fato, já estava, né? E hoje tudo que a gente faz, todo mundo tá vendo, né? Diz que esses caras todos, um tem compromate do outro, né? Você viu que o Elon Musk falou do Trump, que o Trump tava na lista do Epstein, né? E vice-versa, né? Porque todo mundo quer fazer compromate com esses caras, né? Sim. No Brasil também tem muito. Esses caras têm muita grana, né? Compromate, explica o que é compromate aí pra turma. Vou explicar pra galera. A grande questão é o seguinte, se você tem relações públicas com pessoas e essas relações de diversas naturezas, econômicas, políticas, jornalísticas, tá certo? Então, assim, você tem essas relações que precisam ser mantidas com confiança. Mas hoje a palavra das pessoas não vale muita coisa, né? Sim. Então, tem outra forma de você confiar que aquela pessoa vai fazer o que você quer ou vai cumprir a palavra dela, se você é uma pessoa que de alguma forma ajudou a colocar um jornalista numa posição de poder, né? Tá lá na CNN, tá lá na Fox, por exemplo, de você conseguir colocar um senador, um deputado na política, de você apoiar, por exemplo, uma certa pessoa na carreira empresarial dela, porque muitos empresários são financiados, recebem... O próprio J.D. Vance é um desses caras que chegou lá no Vale do Silício e venceu, não é verdade? Enfim, como que você sabe que quando esse cara chega lá, ele vai cumprir
ou ele vai fazer, ou ele vai, de certa forma, continuar sendo a mesma coisa. Fiel. Entendeu? Leal. Bom, você tem que ter uma garantia. Essa garantia é justamente essa técnica, né? É uma ferramenta que é usada, que é o compromate. Você vai lá, pega essa pessoa e grava essa pessoa e tem informação sobre essa pessoa fazendo algo muito, muito pesado. Algo que pode dar cadeia, algo que pode levar não somente ela para cadeia, mas coloca em risco a vida dela, a vida das pessoas ao redor dela, familiares, tá certo? Então, assim, você pode colocar aí todos os tipos de crime, entendeu? Desde de tráfico de armas, a abuso sexual, a escândalo íntimo, entendeu? E isso daí é uma coisa muito comum. Não é de hoje. Não é de hoje, né? É antigo. É antigo. E aí o que acontece? A pessoa ela vai correr a vida toda para um caminho. Chegou lá, ela não vai abrir mão disso a troco de nada. Então você tem uma garantia que aquela pessoa ela vai continuar seguindo as diretrizes, ela vai continuar chegando lá, ela vai cumprir a promessa dela, entendeu? Então, mesmo quando alguém vira casaca, é porque a pessoa ela chegou num determinado momento e agora eu tenho que cumprir. Quem me colocou aqui me colocou mediante uma missão e agora eu tenho que cumprir essa missão, eu tenho que fazer tal coisas e tal. Tem vários filmes que mostram isso, né? Tem filme que às vezes fala sobre uma suposta dívida, né? Sim. Ah, você tem uma dívida porque teve um caso que inclusive tem como você entrar no compromate sem você saber. Sim. Como que as elites elas fazem muitas vezes para usar esse sistema de chantagem? Vamos supor que o Roxo tem uma empresa, eu tenho vontade de ser um advogado, um jornalista, um empresário na área de tecnologia, e eu tenho um irmão que é alcoólatra. E esse irmão gastou um dinheiro, tá? Esse irmão gastou um dinheiro, que é um dinheiro que eu queria usar para tocar esse projeto. Só que esse meu irmão alcoólatra não queria me contar. Aí ele conhece o Roxo. Chega no Roxo e fala, Roxo, seguinte, gastei um dinheiro do meu irmão. Quem que é seu irmão? Meu irmão é esse cara aqui, estudando na faculdade e tal, tem uma empresa disso, tem vontade de seguir por esse caminho. E aí, legal. Aí eu conheço depois o Roxo, só que eu não sei de nada. Sim. Aí ele fala, pô, cara, eu quero financiar a sua carreira, eu quero financiar a sua empresa. Seu irmão parece que tá te fazendo um favor. Mas na verdade ele já gastou o dinheiro, ele precisava fazer isso, de alguma forma, né, pra você não ficar sabendo. E aí você acaba, de repente, falando, por que esse cara tá me ajudando? Por que esse cara tá tentando ser legal comigo? Você não sabe, certo? Seu irmão não vai te contar. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um negócio e quando você souber, na verdade, você não tem como voltar atrás. Por quê? Porque seu irmão é alcoólatra, se você não... Presta atenção, se você não fizer o que você... o que ele tá pedindo, depois de ter depositado o dinheiro, seu irmão alcoólatra vai morrer. Porque primeiro que ele é alcoólatra, ele já não tinha dinheiro pra te pagar. Imagina pagar uma dívida pra um outro cara. Sim. E o outro cara não quer dinheiro, porque dinheiro ele já tem. Sim. Então tem muito cara que foi observado lá, tem aqueles olheiros que vão nas universidades e começam a pegar ali e mapeia a vida do cara. E isso daí é muito comum, por exemplo, pra pessoas até mesmo mais jovens e até os mais velhos. Porque os mais velhos, gente mais idosa, normalmente tem problema de saúde. Uhum. Então, assim, se um cara tem 50 anos, quantos anos tem o pai dele? Quantos anos tem a mãe? Então, com 80 anos, quem consegue segurar a bronca de um plano de saúde? É verdade. Certo? De alguém nos Estados Unidos. Muito difícil. Mais ainda. Não é verdade? E aí o que você faz? Você tem alguém que tá bancando tudo isso. E aí esse cara pode ser funcionário público, pode ser juiz, pode ser procurador, etc. E aí, cara, é nessas horas que você vê que, tipo, por que tem coisa que acontece, coisa absurda? Gente que... Uma lei que é... Por exemplo, um juiz diz uma coisa lá na vara X e o outro na vara Y, tipo, suspende na mesma hora. Entendeu? Por causa disso. Compromate, cara. É um negócio bizarro. Bizarro, é.